Olá, meu nome é Isabela Meding Borges, eu sou aluna de Design de Produto da 5ª fase da UFSC e hoje eu vim apresentar o nosso jogo Trilha pela Ilha, feito por mim e minha colega Maria Eduarda, com o auxílio da nossa professora Ana Verônica Pasmino. Bom, o nosso projeto começou com o contato da nossa professora de metodologia de projeto com a equipe do Campeche. Eles estavam organizando um projeto chamado Projeto Escolas, que visava visitar escolas públicas e particulares de Florianópolis para ensinar sobre a fauna e flora local da ilha. O problema que eles estavam tendo é que mesmo com as aulas em sala de aula e as visitas guiadas pela ilha, as crianças estavam tendo muita dificuldade em absorver o conteúdo. E aí, quando realizavam as atividades em sala depois com os professores, como redação ou perguntas sobre o que elas aprenderam, elas não conseguiam memorizar. A partir disso, a gente teve como ideia de projeto fazer a criação de um jogo didático sobre a Ilha do Campeche que mostrasse tudo o que eles precisavam aprender nessa aula, para depois que acontecesse a apresentação, os monitores conseguissem levar para eles terem esse momento lúdico em sala de aula, para criar uma conexão maior deles com o ambiente e fazer com que a memória ficasse fresca na cabeça deles. Foi conversando com os monitores da Ilha do Campeche que nós selecionamos quais seriam as coisas que deveriam aparecer no nosso jogo. Então, nós optamos pelos pássaros presentes na ilha, os coatis, que são uma espécie não nativa, na verdade invasora da ilha, estavam causando um desequilíbrio ambiental gigantesco, porque eles comiam os ovos dos pássaros, sobre o lixo deixado na ilha, porque muitos turistas iam até lá de barco fazer piquenique, e aí os coatis roubavam as comidas deles e acabavam espalhando as embalagens pela praia. Fora ainda as bitucas de cigarro, que muitas vezes eram deixadas durante as trilhas, que as pessoas fumavam sem obedecer às restrições do local e acabavam sujando todo o ambiente e poluindo o solo. Então, como vocês podem ver agora pelos slides, a gente resolveu ressaltar a importância de dois pensadores que foram muito importantes para a escrita do nosso artigo. No caso, o psicólogo suíço Piaget, que fala muito sobre a infância, e a escritora Kishimoto, que escreveu sobre a relação dos jogos com a educação. Então eu vou ler agora um trechinho para você sobre isso. Para Piaget, a inteligência é organizada por meio de estruturas que transmitem funções e conteúdos comportamentais imutáveis. As atividades variam de acordo com a faixa etária da criança. As funções invariantes definem a essência e as características da inteligência não mudam de acordo com a idade do indivíduo. O trabalho da inteligência é um processo ativo e sistemático de absorção de novas informações relacionadas ao conhecimento prévio. Portanto, a inteligência muda constantemente dependendo de fatores internos e externos. De acordo com Kishimoto, o jogo é um instrumento pedagógico muito significativo. No contexto cultural e biológico, é uma atividade livre, alegre, que engloba uma significação. É algo de grande valor social, oferecendo inúmeras possibilidades educacionais, pois favorece o desenvolvimento corporal, estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para a adaptação do grupo, preparando a criança para viver em sociedade, participando e questionando os pressupostos das relações sociais, tais como postos. Sobre a parte do desenvolvimento do jogo, a gente começou com o método IAU, que é uma abordagem para estruturar a observação e análise de dados durante a pesquisa e o desenvolvimento de tanto serviços como produtos, em especial em contexto do design thinking ou em pesquisas etnográficas. A sigla significa atividade, espaço, interação, objetos e usuário, para a gente fazer o produto específico para aquele local e público-alvo que a gente está trabalhando. E aí, para registrar os dados na pesquisa, a gente exemplificou tudo em imagens, fazendo um mapa conceitual e uma nuvem de palavras, e seguimos já com as entrevistas. E aí a gente separou as entrevistas entre monitores, psicólogos, pedagoga, uma turismóloga e um questionário focado nas crianças. A entrevista com os monitores, então, foi uma forma de aprofundar as informações que a gente já tinha do briefing, que foram as coisas que a nossa própria professora tinha perguntado para eles como pré-requisitos
mas uma forma de deixar ainda mais próximo do que eles imaginavam. Já o questionário das crianças era para a gente ter algumas informações extras para saber o que interessava a elas e como a gente podia trazer o mundo delas, a realidade onde elas já estavam vivendo, para mais próximo da realidade do jogo, em questão tanto de jogabilidade quanto de estética. E aí, focando nessa parte da jogabilidade, a gente fez algumas entrevistas extras com uma psicóloga infantil e uma pedagoga para saber quais eram as partes importantes da gente focar. E aí ter uma visão mais técnica de o que faz eles normalmente prestarem atenção, o que em sala de aula faz com que eles consigam reter o conteúdo melhor. E, além disso, uma entrevista extra com uma turismóloga para focar na conversa sobre quando os pais decidem os destinos das viagens, como eles decidem esse lugar quando eles já têm filhos. Os destinos mudam, como adaptar um lugar que até então talvez fosse apenas visitado por adultos, como tornar isso divertido e um bom entretenimento também para as faixas etárias mais baixas. No final, nosso questionário teve em torno de 30 respostas, com crianças de diferentes idades ainda dentro da faixa etária, e nós recolhemos todas essas informações para criar as personas, então dentre elas crianças, da faixa etária onde a gente trabalharia, turistas e os próprios monitores, para a gente conseguir unir o que todos precisavam dentro de um jogo só. E com isso a gente fez a lista de necessidades que eu vou focar agora no próximo slide. Como vocês podem ver aqui na parte de baixo do slide, cada um desses personagens representa um peão do nosso jogo. Eles foram criados com base no questionário e na entrevista com a psicóloga, onde a gente tirou como uma das principais informações a facilidade que as crianças têm com a jogabilidade a partir do momento em que elas conseguem se ver dentro daquela condição. Então, como fazer personagens que remetessem a elas mesmas e as coisas que elas gostam tornaria não só o jogo mais fácil, como também os conhecimentos adquiridos neles se tornariam mais importantes para elas, criando uma conexão maior. E assim nós resolvemos focar não só numa diversidade estética, mas criar os personagens de acordo com as coisas favoritas dos alunos que a gente conseguiu entrevistar no questionário. Então eles falaram que eles gostam muito de esportes, princesas, super-heróis e espaço. E essas foram as características que a gente escolheu, principalmente para colocar na roupa, nos adereços. São um pequeno detalhe que talvez crie essa aproximação deles com o jogo. Agora falando então das regras do jogo e como ele de fato funcionaria. O jogo ele foi inspirado no jogo da vida e em diversos jogos de tabuleiro como Monopoly, Banco Imobiliário, só que tendo como objetivo principal não o acúmulo de dinheiro, mas sim a ajuda ao meio ambiente. O jogo se inicia quando cada criança escolhe o seu personagem e com isso ganha um peão de cor correspondente. E aí eles jogam os dados para andar pelas casinhas, que no caso são as pegadas da própria trilha, por isso o nome do jogo. E quando eles caem nas casinhas azuis, eles podem retirar uma carta. Essa carta é sobre os conhecimentos que eles têm em sala de aula, então pode ser uma pergunta sobre fauna, flora ou preservação de modo geral, sempre conteúdos que eles já estudaram previamente. E caso eles acertem, eles conseguem recolher um certo tipo de lixo, um certo número, que está identificado na cartinha. Vence a partida, então, não a criança que chegar ao final do tabuleiro primeiro, mas sim quem tiver recolhido mais lixos, assim ajudando na preservação da ilha. E isso não só estimula no imagético a importância da preservação ambiental, como ajuda eles a se lembrarem dos conhecimentos adquiridos nas palestras, porque as perguntas são sempre sobre o conteúdo que eles já viram anteriormente. E aqui, quanto à parte estética, vocês podem ver um pouco do jogo pelas imagens. O formato do tabuleiro foi escolhido com que fosse a própria ilha do Campeche. Ele pode ser facilmente montado, então ele ajuda na locomoção, porque ele se divide em 3 peças, como se fosse um quebra-cabeça. Ele todo é repleto não só com as árvores que de fato existem na ilha, mas com os animais que foram mostrados na palestra em que os próprios monitores fizeram para a gente entender sobre o espaço. E toda a materialização do jogo foi feita na UFSC mesmo,
com o auxílio dos nossos monitores lá no Lab Pronto 3D. O tabuleiro ele é de MDF cortado a laser, o manual e as cartinhas são impressas e os peões são todos modelados em modelagem 3D e impressos também. Esse vídeo, então, foi para resumir um pouquinho do trabalho que a gente teve ao longo desse semestre, tanto na criação desse artigo quanto no desenvolvimento do nosso jogo. Então aqui está a versão com todas as referências finais utilizadas no texto. A nossa expectativa é que agora, com a materialização desse jogo, ele seja enviado aos monitores do Campeche e que eles consigam finalmente aplicá-lo em sala de aula para conseguir reter melhor o conteúdo com as crianças e ajudar as próximas gerações a criarem maior consciência sobre esse patrimônio histórico e cultural, não só da ilha, mas de toda Santa Catarina, de todo o Brasil. Então, muito obrigada por prestarem atenção e lerem esse artigo.